Não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Congregação. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que essa seja uma realidade, irmãos, no meio de tantas tribulações, isso que ocupe o nosso pensamento e nos traga paz para os nossos corações. Amém? Poder sentar, nossa equipe de louvor hoje, nossa irmã Viviane e nosso irmão Edson, mais uma vez, ministrando em nossos corações através dos louvores. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Vamos aproveitar esse momento e louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor e agradecer principalmente porque estamos aqui com saúde e podemos louvar o nome dEle, exaltar o seu nome. Amém? Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, Senhor.
E te pedimos que venha estar no nosso meio, que venha estar presente através das nossas vidas, Senhor. Toma os nossos corações, que possamos cada dia mais, Senhor, nos dedicar na Tua presença, que os nossos corações estejam sempre prontos a Te adorar, Senhor, a Te servir, a se derramar na Tua presença, Pai. Toma os nossos corações, Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Faz o teu querer em mim. Faz o teu Amém, querer, Jesus. Senhor, nas nossas vidas, na vida da tua igreja. Toma os nossos corações. Faz o teu querer nas nossas vidas. Amém. Tem tudo a ver, né, irmãos? Exaltar o nome do nosso Deus é a prática que, quando escolhemos, né, que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. Aí sim, nós estamos tendo a vida exaltando ao nosso Deus, quando a nossa vontade é colocada para trás e a vontade do Senhor é colocada diante de nós como escolha a ser seguida. E que Deus nos ajude a tomar sempre essa decisão de escolher a vontade de Deus para as nossas vidas. E agora, irmãos, vamos para o nosso momento especial de compartilhando, né, as bênçãos, os agradecimentos e também a gente compartilhando alguns pedidos.
Eu hoje estava preparando essa ordem de culto, agora à tarde. Eu, Alexandre, eu lembrava que a gente juntava os grupozinhos, né? Aí tinha aquele compartilhar, mas infelizmente, diante da pandemia, da Covid, a gente não tem mais essa prática. Espero que a gente consiga um dia voltar. Que era tão bom, irmãos, às vezes, irmãos que a gente não tem tanto contato, né? E a gente compartilha com o irmão, vê a alegria do irmão, vê também uma necessidade do irmão, e a gente ora ali, compartilha um com o outro as nossas alegrias, mas também as nossas necessidades. Mas como era bom. Mas espero em Deus que em breve a gente possa fazer isso, voltar a fazer isso bem tranquilo, sem nenhuma preocupação, diante dessa pandemia que ainda infelizmente insiste e está diante de nós ainda. Mas aí a gente vai abrir, tem um microfone aqui com o nosso irmão Marcos, para quem desejar vir aqui à frente, agradecer ou pedir algo. E eu vou começar por mim, irmãos. Graças a Deus, a gente tem muito a agradecer a Deus. Eu, esses últimos dias, estive ausente da igreja. Acredito que alguns irmãos perceberam, eu estava viajando a trabalho. Mas graças a Deus, mais uma vez, nós fomos, executamos lá o trabalho com êxito e voltamos e estamos de volta à igreja com alegria. Mas também agradecer pelos nossos filhos, né? Nosso lar. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui, o nosso filho, Gustavo, né? Gustavinho, né? Gustavinho está mais para Gustavão, né? E ele estava trabalhando no Hospital da Mulher, né? E aqui na Policlínica. Mas diante do contrato da Policlínica, por causa do Covid, muitos foram demitidos, aí ele só ficou trabalhando no Hospital da Mulher. E está difícil hoje, né, Xande? Dificuldade, tudo caro, e a gente orando, mas graças a Deus, irmãos, ele conseguiu sim um emprego lá no Hospital Português, hospital de referência, muito satisfeito, uma empresa bastante dedicada aos seus clientes, que no caso são os pacientes, né? Os profissionais de lá, de primeira, o respeito, o mútuo que há entre os profissionais, é uma empresa realmente digna de realmente a gente está satisfeito, ele está satisfeito, porque você comparar o atendimento público com o privado já é, não é, Viviane, já é uma lacuna grande. E você vai para um hospital de ponta, ele está muito satisfeito porque ele consegue realmente executar um ótimo trabalho ali, não falta nada para os pacientes. E eu sou grato a Deus por isso. E também nossa filha conseguiu um estágio no Otávio de Freitas, à tarde, fazendo controle epidemiológico. Acho que é isso aí, mais ou menos. E aí ela faz todo esse controle lá, faz uma estatística lá, e graças a Deus nossos filhos estão encaminhados. Mas diante disso, irmãos, meu pedido nesta noite, sim, antes de pedir, mais um agradecimento. Eu acho que é difícil a gente ver isso aqui à frente, mas sou grato a Deus, meus irmãos, por vocês que fazem parte da equipe técnica, né? Vocês que fazem parte do louvor, Adelina, Daurílio, vocês que fazem isso acontecer, né, Alexandre? Que a gente chega lá e a gente fica tudo perdido, mas eles sabem exatamente o que fazer. Então eu sou grato a Deus, de coração, pela vida de vocês, pela dedicação. Pessoas que trabalham com dedicação e afinco, não recebem nada, são gratos a Deus porque têm a oportunidade de trabalhar para a casa de Deus. Então, muito obrigado. Até o nosso Marcos também, que tem um ministério, não é, Marcos? Tem um ministério também com dedicação, um servo dedicado também, profissional. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, tanto vocês que estão aqui presentes, como aqueles que não estão na escala hoje, mas eu sou grato a Deus também por isso. E meu motivo de pedido, irmãos, está tão difícil ir no mercado agora, irmãos, tudo caro, irmãos. Lá em casa eu estou trabalhando, meus filhos estão trabalhando e está difícil. Imagina quem não tem emprego. Então meu pedido é pelo nosso país, pelas pessoas que não têm tantas oportunidades como algum de nós temos. E a previsão, dizem os economistas, que 2023 vai ser pior. Mas eu creio no Deus que é o Deus do impossível, o Deus que transforma o impossível em algo melhor. E eu creio nesse Deus que não vai deixar faltar nada para a sua igreja, como tem suprido a família de cada um de nós. Meu pedido é esse, pelo nosso país. Eu pedi até a Rosângela que fique atenta, viu, minha irmã? Porque você vai vir orar aqui à frente. E o meu pedido é pelo nosso país, e minha gratidão é pela viagem, pelos filhos e pela equipe da nossa igreja. Mais alguém, irmãos, gostaria de compartilhar uma bênção, fazer um pedido diante do nosso Deus, diante da igreja? Fique à vontade, aproveite o espaço que temos agora.
Agradecer a Deus, né, por estar aqui mais uma vez nessa noite com os irmãos e pelo dom da vida, pelo sustento, como o Gustavo mesmo falou, as coisas não estão fáceis, né? Agradeço a Deus também pelo emprego do nosso filho. Graças a Deus ele está trabalhando e isso tem contribuído muito, né, com a manutenção da casa, né? Ele tem nos ajudado também. Então louvamos a Deus por isso. Quero continuar pedindo pela vida da família pastoral, que desde sábado vem enfrentando uma luta gigantesca, né? O pastor, especialmente a irmã Edivânia e seus familiares mais próximos, porque a tragédia, né, que se abateu sobre a família foi muito grande. Quero pedir por toda a família da irmã Edivânia e pelas famílias das pessoas que viam no outro veículo também, porque também várias famílias foram atingidas, né, estão sofrendo. Então que os irmãos possam estar orando e clamando pela restauração emocional, pelo consolo do céu, pela reestruturação dos sonhos e da esperança daqueles que estão vivos e que precisam se recompor e seguir em frente. Então que nós possamos continuar orando pela família pastoral. Também quero pedir por algumas pessoas, né, que estão desempregadas, precisando muito, muito mesmo, meus irmãos. Gustavo citou um fato que é muito contundente. Eu não sei vocês, mas assim, eu pensando nos dias de, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, nós não víamos, por exemplo, pessoas dormindo nas calçadas das comunidades, nos bairros. A gente via isso acontecer, a gente via mais no centro, aquelas ruas do centro da cidade. Então, parecia tão distante, né? E não era. Mas agora, nos bairros, nós vemos também essa situação. A situação já era ruim quando as pessoas lá nas ruas do centro ficavam naquela situação, mas a coisa se expandiu tanto, a miséria aumentou tanto, a pobreza aumentou tanto, que hoje nós caminhamos e vemos nas ruas aqui do Ibura, de outros bairros por onde nós passamos, no Ipicep, por aí afora, pessoas dormindo nas calçadas, pessoas jovens, bem jovens, coletando papelão para tentar fazer uma reciclagem. Então tem sido muito difícil, meus irmãos, é muita gente passando necessidade. Tem umas pessoas que foram desligadas, eram terceirizadas lá onde eu trabalho, e foram desligadas das empresas que prestavam serviço. E essas pessoas há meses estão sem trabalhar. De vez em quando alguém passa uma mensagem para mim, pedindo ajuda, uma indicação, alguma coisa. E tem sido muito difícil. Tem gente passando muita dificuldade mesmo. Um deles, essa semana, eu escutei um áudio ontem, que por não poder pagar o aluguel, estava atrasado, recebeu uma ajuda, pagou o mês de abril. Aí não conseguiu, e o mês de maio só pagou um pedaço. O dono do imóvel foi lá no imóvel, trancou o imóvel com ele lá de fora. Uma pessoa que estava trabalhando até 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, por falta de recursos. Ele era um funcionário temporário, né? Não tinha direito a FGTS, essas coisas todas. Aí está dormindo na casa de um e de outro. A situação está muito difícil. Então eu queria que vocês pudessem estar orando pelas pessoas que estão desempregadas, para que Deus mostre uma solução de amor para essas pessoas. É muita gente necessitada mesmo. Deus abençoe. Eu quero continuar, graça e paz, amados, boa noite novamente. Eu quero continuar pedindo a vocês que não esqueçam de orar por Heloísa. Eu tenho sempre solicitado aos irmãos que orem por ela. É uma criança que teve um câncer no olho. Ela fez toda a quimioterapia e faz muito tempo que eu peço oração à igreja e o tumor sumiu, mas ela precisa ainda fazer várias sessões de radioterapia e quimioterapia
e os médicos tinham suspendido a quimioterapia porque o corpo dela fica muito frágil e ela não consegue, as taxas, a imunidade dela baixa muito e ela é hospitalizada. E essa semana um médico suspendeu a quimioterapia para ela fazer só a radioterapia e o outro médico não concordou e pediu para que ela voltasse a fazer a radioterapia e a quimioterapia. Então, que os irmãos continuem orando por ela, pela família dela, para que o Senhor também possa orientar os médicos a fazerem os procedimentos corretos, para que ela continue sendo cuidada da melhor forma e que ela seja brevemente fruto de um milagre de Deus, que as pessoas possam ver nela o milagre de Deus sendo operado. E quero pedir também que vocês orem por uma outra criança, o nome dele é Davi, é uma criança especial, que nesse momento está passando por um período de subnutrição. Ele tem uma sonda hoje no corpo dele para que ele consiga se alimentar. E aí eu quero pedir a vocês que coloquem essas duas crianças, Heloísa e Davi, em suas orações. E agradecer demais a Deus pela saúde dos meus filhos, porque quando a gente vê a situação de outras mães, a dificuldade que é tratar, cuidar de crianças que estão doentes, a gente não tem noção do quanto Deus tem sido bondoso conosco, nos dando filhos saudáveis, né? Que o Senhor possa cuidar sempre deles, proteger, para que eles continuem sempre dessa forma. Amém? Obrigada. Mais alguém, irmãos? Rosângela também está orando por Geórgia, que é a esposa do nosso irmão natalício. Foi a irmã Elizabeth Tavares que agora à tarde mandou uma mensagem para mim, para que a gente também estivesse orando pela vida de Geórgia. E orar também pela volta, né, do nosso pastor. Nosso pastor só está voltando no próximo sábado. Eu conversei com ele e disse: pastor, fique por aí mais uns dias, porque para dar mais um suporte, né, Alexandre? E fique tranquilo que a gente vai tocando aqui os trabalhos. Aí está orando para que no sábado, quando ele estiver voltando, volte em paz, chegue tudo bem, que as coisas, como o Alexandre falou, sejam todas resolvidas lá, né? Da melhor forma possível, que Deus continue consolando os corações de todas aquelas famílias, na realidade uma cidade, né? Porque, irmãos, uma cidade do interior, Alexandre, mexe com toda a cidade, porque eram pessoas da cidade, não eram pessoas estranhas. E interessante que a outra mulher também, que foi acometida, que foi a óbito, também estava completando aniversário naquele mesmo dia. Além da irmã de Adivânia, que no sábado estava completando aniversário, a outra mulher também, que se envolveu no acidente, que veio a óbito, também estava completando aniversário naquele dia. Então, além da tragédia, tem toda essa questão da família. Só Deus, irmãos, só Deus para nos consolar e levar consolo para aquela cidade. Tá bom, Rosângela? Graça e paz, irmãos. Eu também quero fazer meu agradecimento, agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele me concedeu, agradecer a Deus pela saúde, por estar aqui essa noite. Iremos agora agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós Te glorificamos e Te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, por Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo pão de cada dia que não tem deixado faltar em nossas mesas. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, que são tantos, até mesmo aqueles que nós nem sabemos, e o Senhor tem nos livrado, Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez para Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Deus, por mais um culto de oração. Obrigada, Deus, por cada pessoa que até aqui chegou. Que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, Senhor, porque sabemos que até mesmo aquelas que não vieram até aqui à frente agradecer, tem um agradecimento no íntimo do seu coração, Senhor, e também tem um pedido também para Ti. E o Senhor sabe, porque o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece, Senhor. Ó Deus amado, nesse momento queremos Te apresentar, ó Pai, os pedidos que aqui foram feitos. Te agradecemos
queremos primeiro te agradecer, porque o Senhor colocou, ó Pai, concedeu a tua bênção na vida do irmão Gustavo, o Tavinho, concedendo a ele, ó Pai, uma porta de emprego ali no Hospital Português. Isso foi bênção, ó Pai, na vida dele. E nós estamos aqui agradecidos a Ti, ó Pai, por essa bênção que o Senhor concedeu a ele. Também por ter aberto aquela porta de emprego, de estágio para a Adriane. Que o Senhor possa estar, ó Pai, capacitando ali a Tua serva, abençoando ela, ó Pai, protegendo ela ali, livrando, ó Pai, de qualquer tipo de contaminação. Também, Senhor amado, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia em nossas mesas. Ó Deus, também nesse momento queremos Te pedir, ó Pai, pelas pessoas que se encontram desempregadas, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego, ó Pai. São tantas dificuldades, tem sido tão difícil, ó Pai, para muitas pessoas que não têm o pão de cada dia na sua mesa. Muitas pessoas, ó Pai, que estão com dificuldades de moradia, que não têm recursos nem para pagar um aluguel. E nós Te pedimos a Tua misericórdia para com essas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa abrir porta de emprego para as pessoas que se encontram desempregadas. Ó Deus querido, Deus amado, também queremos Te apresentar a vida do nosso pastor e da irmã Edivânia, ó Pai. Que o Senhor possa estar consolando, Senhor, os corações, Senhor, da irmã Edivânia e de toda a sua família. Nesse momento tão difícil, ó Pai, nesse momento de dor, que o Senhor possa estar derramando o Teu bálsamo sobre essa família, Senhor. Que o Senhor possa também trazê-lo, Senhor, debaixo da Tua paz, da Tua proteção, em segurança, ó Pai, de volta a Recife. Ó Deus querido, Deus amado, Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção que tem dado a meu filho e a meu esposo todos os dias, ao saírem para irem trabalhar e ao retornarem para casa, ó Pai. Eu Te agradeço pelos livramentos e a proteção que o Senhor tem dado a eles. Ó Deus amado, Deus querido, Te peço também pela nossa igreja, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a IBCI, possa ser com cada membro dessa igreja. Tu sabes, Senhor, Tu sondas os corações de cada um deles. Tu sabes a necessidade de cada um, ó Pai. Então Te pedimos, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua graça sobre a vida da Tua igreja. Também, Deus amado, Te pedimos pelo nosso país. Tem misericórdia, ó Pai, do nosso Brasil. São momentos tão difíceis que estamos passando, Senhor, com a economia que, creio eu, que nunca passamos num momento tão difícil da economia no nosso país. Que o Senhor possa estar, ó Pai, tendo misericórdia. Que o Senhor possa estar, ó Pai, orientando os nossos governantes, Senhor, em relação aos recursos que precisam ser administrados no nosso país, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, nós Te suplicamos e clamamos a Ti por cada pedido aqui que foi apresentado a Ti. E nesse momento também colocamos diante de Ti, ó Pai, a pequena Heloísa e o pequeno Davi. O Senhor sabe, ó Pai, os dias difíceis que essas crianças estão passando, ó Pai. E seus familiares também, de verem sofrendo, ó Pai, passando esses momentos tão difíceis. Então clamamos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia. E entregamos diante de Ti a vida deles, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor pode trazer a cura para eles. Ó Deus amado, Deus querido, nós continuando em Tua presença, queremos Te pedir que o Senhor também abençoe, ó Pai, o Teu servo que trará a Tua palavra. Concede a ele a unção do Teu Espírito e fala aos nossos corações. Te pedimos perdão por nossos pecados e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Antes de passarmos a palavra a Alexandre, agora teremos um momento também tão especial na nossa igreja, que é o momento de dedicação de vidas e bens. Mas antes, eu observando aqui um jovem rapaz, uma jovem moça ali nos visitando. Sejam bem-vindos, volte sempre, como nosso pastor diz, traga mais gente, e se gostou, fique com a gente. E já gostaria de convidá-los, não sei da disponibilidade, no próximo domingo à noite, nós teremos a abertura da campanha de missões estaduais. Então, venham também, estão convidados para conosco adorar e exaltar o nome do nosso Deus, tá bom? Deus continue abençoando a vida de vocês, seus projetos, colocando tudo diante dEle, que Ele sabe o caminho correto que devemos tomar, as atitudes também, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer uma leitura que se encontra mais uma vez em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 10 e verso 11. Gosto muito desses versos, que diz o seguinte: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Quando somos generosos, irmãos, o nome de Deus é glorificado. Quando acolhemos o necessitado, Alexandre, o nome de Deus é glorificado, não é o nosso. Se alguém faz algo e busca a glória para si, ele não está fazendo para Deus, mas nós, a igreja do Senhor, faz para Ele, e o nome dele é glorificado. Quando a igreja, como desses dias, a igreja age na comunidade, na sociedade, e faz a diferença, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. A Adelina vai estar com um canto congregacional e temos a oportunidade de depositar no gasofilácio os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantemos, usa, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Acabamos de entoar um cântico que dizemos que tudo consagramos ao Senhor. A começar com nossas vidas, Senhor, que são entregues para o Teu serviço, que são entregues, ó Pai, para a Tua obra. Obrigado, Deus, por esse privilégio que temos de contribuir com a Tua obra aqui, com nossos bens, Senhor. Obrigado, Deus, porque, como acabamos de ler, o Senhor é que dá a semente ao que semeia. Nós te somos gratos porque é o Senhor que sustenta os nossos empregos. Não é a nossa capacidade. Até porque, Senhor, tantas pessoas tão bem capacitadas, curso superior, estão desempregadas, ó Pai. Mas o Senhor, mesmo daquela pessoa mais simples ou a mais capacitada, o Senhor tem sustentado cada um de nós. E com generosidade, Senhor, ofertamos na Tua casa. Com zelo, te entregamos as primícias das nossas rendas, Senhor, para o mantimento na Tua casa, para o sustento desta obra. Te peço, Deus, nos dá a sabedoria para administrar, ó Deus, os recursos que são colocados no Teu altar. Nos dá a sabedoria, Senhor, para do pouco, às vezes que temos, Senhor, para que o Senhor possa multiplicar e venha a sobrar, ó Deus, para aí também, Pai, compartilharmos com também aqueles que precisam, Senhor Deus. Continua, Pai,
abençoando a tua igreja. Continua, Senhor, eu te peço, mais uma vez, abrindo porta de emprego para o teu povo. E desde já também coloco diante de ti a vida do nosso irmão Alexandre, que de forma tão carinhosa aceitou o convite de, nesta noite, trazer a mensagem que o Senhor já colocou em seu coração para compartilhar conosco. Que possamos estar preparados, ó Deus, atentos, para compreender o que o Senhor tem a falar a cada um de nós nesta noite. E que possamos sair daqui diferentes pela tua palavra que será pregada. É pelo nome de Jesus que eu te oro. Amém. Graça e paz, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos. Pela misericórdia do Pai, aqui estamos. E glorificamos a Deus por isso. Agradecemos a Deus e ao pastor a oportunidade que o Senhor nos dá e a confiança do pastor em nos permitir estar neste púlpito, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos ler, antes de ler, essa canção que nós acabamos de cantar, essa que a Adelina regeu agora, tem muito a ver com a mensagem desta noite. Ao final a gente vai entender o porquê, né? No refrão dela diz: usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Nós precisamos tornar essa canção uma realidade. Essa letra precisa se tornar uma realidade na nossa vida. Nós vamos ler 1 João. Vamos ficar em pé em reverência à santa palavra de Deus. 1 João, no capítulo 2, verso 15. Nós vamos ler o 15, 16 e 17. Se puder, pronto, ali. Vamos ler como está no telão, nós vamos ler todos juntos. Juntos, com a sua voz. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Próximo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, para sentar. Vou ler aqui, vou reler sozinho agora, os irmãos podem ouvir. Não, vou ler até o 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, acabamos de ler um texto que fala sobre o amor a algo. E o texto, ele é muito claro ao dizer que nós não devemos amar o mundo nem o que há no mundo. O título da mensagem de hoje é Amar a Deus e não o mundo. Amar a Deus e não o mundo.
O primeiro mandamento, ele nos ensina algo sobre o amor. E em Marcos 12, de 28 a 34, nós encontramos essa afirmação a respeito do amor. Interessante que no texto de Marcos, nós lemos agora 1 João, certo? Que fala que nós não devemos amar o mundo, nem que há no mundo, porque se amarmos o mundo mais do que a Deus, o amor de Deus não está nessa pessoa. Mas não podemos falar sobre o amor sem falar sobre o primeiro mandamento, que fala sobre amor. E como eu disse, lá em Marcos, no capítulo 12, do versos 28 ao 34, a gente encontra essa fala de Jesus Cristo a respeito do amor presente no primeiro mandamento. Interessante é que antes desse versículo 28, que nós vamos ler falando sobre o primeiro mandamento, alguns versículos que antecedem, no mesmo capítulo 12 de Marcos, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Nós vamos ver primeiramente que fariseus e herodianos, dos grupos dos dias de Jesus, foram testar Jesus. Fizeram perguntas a ele a respeito de se era digno, se era legítimo pagar imposto. Foram perguntar apenas para testar Jesus Cristo. E observem, os fariseus e os herodianos chegaram para Jesus perguntando: é lícito, é devido pagar tributo a César? E a Bíblia diz, o texto diz claramente que eles fizeram isso para tentar pegar Jesus, isso a partir do verso 13 do capítulo 12 de Marcos. E Jesus responde, pega uma moeda, pergunta o que é que tem na moeda. Eles dizem que o desenho da moeda é o desenho de César, e Jesus responde: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Todos aqui talvez já tenham escutado essa história, creio eu. Em seguida, logo nos versículos seguintes, a partir do 18, nós vamos ver um outro grupo, os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, contando uma história sobre 7 irmãos que morreram um a um. O primeiro, mais velho, tinha sido casado com a mulher, não deixou descendente, e a viúva casou com o segundo morreu, a viúva casou com o terceiro morreu, e assim sucessivamente. Os 7 homens morreram e nenhum deixou descendente. E eles perguntam de quem ela seria esposa no dia da ressurreição. Também para testar Jesus, porque os saduceus não criam em ressurreição. E aí nós temos os fariseus e os herodianos fazendo uma pergunta, nós temos os saduceus fazendo outra pergunta. Essa pergunta do casamento, Jesus diz que depois da ressurreição, ninguém se dará em casamento, seremos como os anjos no céu. E aí vem um escriba, agora é a vez do escriba. Um homem que fazia parte de um outro grupo de pessoas que estudavam a lei, estudavam a palavra de Deus, eram copistas, faziam as cópias dos textos bíblicos. E eram homens que conheciam muito bem a palavra, conheciam o Pentateuco, conheciam toda a lei judaica, porque eles transcreviam os textos bíblicos. E o escriba faz a pergunta, cuja resposta fala sobre o amor. Verso 28, aproximando-se dele um dos escribas, que tinha ouvido Jesus disputar com os fariseus, com os herodianos e com os saduceus, sabendo que Jesus tinha respondido bem a esses homens, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ele vai dizer que, no verso 31, ele vai dizer que o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a irmã Gisele puder expor esse verso 30 no telão, Marcos 12:30. Marcos 12:30. Então nós vamos ver Jesus respondendo aos escribas que o primeiro e maior de todos os mandamentos ele começa dizendo assim: ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. O coração, né, fala de uma coisa, a alma fala de outra, o entendimento fala de outra e as forças falam de outra. Tudo isso precisa estar envolvido na compreensão do amor de Deus. Observe que eu li para vocês o primeiro texto, que foi o texto básico da nossa mensagem, que João dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E vamos ver aqui Jesus dizendo que o maior de todos os mandamentos é o amor a Deus. E amar a Deus tem implicações. Amar a Deus tem implicações na nossa vida. Porque amar a Deus não é um sentimento. Não é a respeito do que eu sinto. Amar a Deus não é a respeito do que eu sinto. É a respeito de como eu me comporto, é a respeito daquilo que eu faço, da minha conduta, das minhas ações. Isto é o amor. Amar é um verbo de ação e requer atitudes de nossa parte. As pessoas costumam dizer que amam a Deus. Se você for fazer uma enquete aí na rua e nós dissermos assim: pesquise 1000 pessoas aqui no bairro do Ibura e pergunte: você ama a Deus? É provável que mais de 99% diga que ama. Talvez você encontre algum ateu, mas a maioria vai dizer que ama. Mas eu lhes afirmo que um percentual deste número sequer sabe o que é que isso significa. Porque amar a Deus tem implicações. Amar a Deus requer de nós um comportamento transformado. E meus queridos e minhas queridas, irmãos e amigos presentes nessa noite, essa mensagem que Deus colocou no meu coração tem a ver com um determinado fato. Que fato? É que nós estamos vivendo no meio de uma geração que parece fazer tudo de forma contrária ao que é correto. Ama todas as coisas antes de decidir amar a Deus. As pessoas estão fazendo exatamente o que Deus condenou e que deixou escrito através do apóstolo e discípulo João, lá em João 2, verso 15. 1 João 2, verso 15, que é o texto básico da nossa mensagem. As pessoas estão exatamente priorizando, na geração atual, amar todas as coisas, menos a Deus. Nós estamos no meio de uma geração que mergulha naquilo que Deus rejeita e condena. As pessoas estão indo a passos largos, estão mergulhando, se banhando em tudo aquilo que Deus abomina, em tudo aquilo que Deus rejeita. Vamos ver o que diz Mateus 10, 37 e 38. Mateus 10, 37 e 38. Por gentileza. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Vocês conseguem perceber a seriedade que essas palavras têm? A profundidade que essas palavras têm, o impacto que essas palavras exercem sobre nós. Para algumas pessoas chega a ser estranho ouvir uma afirmação como essa. Mas se Jesus disse que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é óbvio que eu preciso amar ao meu pai, ou a minha mãe, ou ao meu filho, ou a minha filha, ou a minha esposa, ou ao meu marido. Eu preciso amar mais a Deus do que a eles. E como eu disse, isso tem implicações.
implicações no nosso comportamento, na nossa forma de agir, de pensar e de se relacionar com o mundo ao redor de nós. Lá em João capítulo 17, Jesus Cristo faz uma oração chamada de oração sacerdotal. João capítulo 17. E nesta oração Jesus fala algumas coisas relacionadas a esse viver no mundo. A partir do verso 11, João 11, 17, verso 11. Verso 11. Olha o que Jesus diz. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Se referindo a quem? A nós. E eu vou para ti, Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui o versículo está se referindo a Judas. Verso 13. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei, Senhor, a tua palavra, meu Pai, e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. E ele arremata, ele fecha dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E lá no verso 23 ele vai dizer: para que o mundo conheça que tu me enviaste. Observem que coisa. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Jesus está dizendo isso numa oração que ele faz a Deus, ao próprio Pai, que o enviou. Dizendo que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este lugar. E Deus ainda diz: mas eu não estou te pedindo, Senhor, para que o Senhor os tire de lá. Eu estou pedindo para que eles tenham a tua unção, para que eles se santifiquem, para que o mundo onde eles estão venha te conhecer. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, a eu que sou teu filho, Jesus Cristo. Então, queridos, nós estamos no mundo, mas nós não podemos nos apegar ao que o mundo ensina, ao que o mundo pratica. Os valores que o mundo tem ensinado são valores decaídos. São valores que não representam a vontade soberana de Deus, que contrariam a criação de Deus. Nessa oração sacerdotal, Jesus Cristo deixa clara a visão que ele tem de como deve ser a nossa relação com o mundo. Eu estou aqui, mas eu preciso entender que eu não pertenço a este lugar. E se eu não pertenço a este lugar, eu não posso deixar que este lugar me contamine. Eu não posso deixar que os valores e os sistemas ensinados por este lugar sejam mais fortes na minha vida do que a palavra de Deus, do que aquilo que a palavra de Deus me ensina. Lamentavelmente, irmãos, queridos e amigos, lamentavelmente, as nossas prioridades, os nossos interesses e o tempo que dedicamos às influências às quais nós estamos dando prioridade, estão imprimindo em nossa mente, em nosso coração, interesses inadequados pelas coisas que Deus condena. Eu vou repetir. As nossas prioridades, os nossos interesses e o tempo que nós dedicamos às influências que nós estamos priorizando estão imprimindo em nossa mente e em nosso coração interesses inadequados pelas coisas que Deus condena. Temos sido submetidos a uma enxurrada intensa em horas ininterruptas de conceitos e informações
que contrariam completamente a palavra de Deus, que tem a ver com sexualidade, que tem a ver com amor à vida, que tem a ver com segurança, que tem a ver com justiça, que tem a ver com verdade e mentira, que tem a ver com céu e inferno. As redes sociais, as mídias, as TVs, as grandes companhias, indústrias do cinema no mundo todo, estão fazendo de tudo para implantar e ensinar padrões culturais que contrariam o que a Bíblia nos ensina. Mas o pior de tudo isso é que um percentual grande de vítimas tem sido chamado o povo de Deus. Porque quando essas coisas acontecem na vida daqueles que não creem, que não fazem parte de uma igreja cristã, a gente até entende. Porque é o mundo onde ele está inserido, o mundo ao qual ele abraça. Mas quando nós paramos para pensar que essas coisas estão chegando dentro dos nossos arraiais, através da vida dos irmãos, isso choca. Porque quando eu abro o WhatsApp, quando eu abro o Instagram, eu não tenho Facebook, mas quando abrem os Facebooks e os TikToks e outras coisas mais, o que nós vemos os chamados irmãos apresentarem sobre suas próprias vidas? Que mensagem eu e vocês estamos passando através das mídias sociais, por exemplo? Quando nós vemos, eu vou dar um exemplo básico para os dias atuais. O envolvimento contumaz com as festas juninas, como se nós fôssemos os adeptos de São João, São Pedro e Santo Antônio. E nós vemos isso nas mídias sociais dos nossos irmãos, como se isso fosse uma coisa plausível e agradável a Deus. Quando Deus está dizendo, aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Por tais fatos, meus irmãos, eu dei só um exemplo simples, eu poderia citar muitas outras coisas mais complexas a respeito de valores, princípios e caráter que estão transformando a nossa mente e o nosso coração, cauterizando e nos impedindo de enxergar a verdade expressa nas Santas Escrituras. Mas eu digo a vocês, meus queridos irmãos e amigos, por tais fatos, infelizmente, muitos daqueles que se afirmam crentes ou cristãos estão se parecendo muito menos com o discípulo e apóstolo Pedro transformado, muito menos com o discípulo e apóstolo João consagrado, com o discípulo e apóstolo Paulo intrépido e ousado, e estão parecendo muito mais com o jovem rico. Sabe qual é a diferença entre esse Pedro transformado, este João consagrado, este Paulo ousado e o jovem rico? É que eles, os três primeiros, aceitaram o desafio, e o jovem rico deu as costas e foi embora, quando Jesus disse o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. No caso do jovem rico, Jesus disse para ele disse para Jesus: Senhor, tenho feito isso e aquilo outro. E Jesus disse: muito bem, você está fazendo tudo direitinho. Falta só uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu triste. Foi embora. Porque era proprietário de muitos bens. No caso dele foi a riqueza que o dominava. No meu caso, pode ser a soberba, pode ser o poder, pode ser a sexualidade, pode ser o status, pode ser a fama, pode ser tantas outras coisas. Mas o fato é que essa geração está se parecendo mais com esse jovem que, diante da palavra de Jesus dizendo:
deixa esta prática que hoje está te prendendo ao mundo e vem e segue-me. Essas pessoas, diante dessa colocação, estão saindo de cabeça baixa, triste da presença de Jesus. Não estão fazendo como Pedro, como João, como Paulo. Muitos se assemelham com os 9 leprosos, daqueles 10 que foram curados. 10 leprosos precisavam de cura. Se apresentaram para Jesus, Jesus disse para ele: vai, te apresenta ao sacerdote. E no caminho eles foram todos curados. A Bíblia diz que 9 seguiram o seu caminho e um voltou para agradecer e glorificar a Deus. E esse que voltou, Jesus disse para ele: não eram 10 os que foram curados? Porque só um voltou e ele nem era judeu. E Jesus disse para esse que voltou: apenas para o que voltou, a tua fé te salvou. Para aquele que queria estar perto de Jesus, ele recebeu uma bênção maior. Os outros foram curados, este foi curado e recebeu a salvação eterna. Por quê? Porque amou mais a Jesus do que o mundo. Os outros 9 foram viver no mundo a sua cura. E aquele homem foi viver a sua cura aos pés do Salvador. Outros tantos se comportam muito mais como a mulher de Ló. A mulher de Ló, Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Deus disse: tirem tudo de lá, saiam a família. Ló, tira a tua família daí, e nenhum de vocês sequer olhe para trás. E sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? A mulher de Ló sentiu saudades, sentiu falta da promiscuidade que era vivida em Sodoma e Gomorra, e olhou para trás. E quando ela olhou para trás, quando ela olhou para o mundo e aquilo que o mundo dela lhe oferecia, ela foi transformada em uma estátua de sal. E muitos hoje se comportam muito mais como a mulher de Ló do que como Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Ao contrário da mulher de Ló, Ananias, Misael, Azarias e Daniel não se dobraram diante de uma estátua para adorá-la, não deixaram de orar a Deus com frequência regular, de ler a palavra de Deus insistentemente, de aprender e de declarar: se o meu Deus quiser me livrar, Ele irá me livrar. Se Ele não livrar, louvado seja o nome do Senhor. Para aquelas pessoas, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, o mundo e o que o mundo oferecia, porque esses homens eram grandes nos seus dias, eram homens de influências, eram homens ricos e poderosos, mas isso, nada disso, era mais valioso do que estar na presença de Jesus e ser aceito por Ele como alguém que priorizou o amor de Deus, que colocou Deus em primeiro lugar. A mulher de Ló preferiu o seu mundo, enquanto Ananias, Misael e Azarias preferiram o mundo que está sendo estabelecido na glória, onde nós passaremos a viver quando deixarmos este corpo mortal. Há mais semelhança na vida de muitas pessoas que se retiram tristes da presença de Jesus do que com aqueles que põem a mão no arado e não olham para trás. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás e olha para o mundo não é digno de mim. Nós não precisamos sentir saudades deste mundo e do que nele há. Queridos, a imagem do comportamento desobediente, escutem isso que eu vou dizer com muita atenção. A imagem do comportamento desobediente e permissivo que os judeus demonstravam lá no deserto quando saíram da terra prometida. Para quem não sabe,
quando o povo judeu saiu do Egito em busca da terra de Canaã, passaram 40 anos no deserto. Nestes 40 anos, o povo que saiu do Egito entrou no deserto, teve um comportamento desobediente e permissivo. E o que acontece? Todos aqueles acima de 20 anos morreram lá. E a imagem do comportamento dessas pessoas está mais presente na geração atual do que a imagem do testemunho de fé e da firmeza dos irmãos que morreram nas arenas de Roma e nos jardins de Nero. A geração atual, esta geração na qual estamos inseridos, tem marcado muito mais a sua época com o comportamento desobediente e permissivo dos judeus do passado do que com a imagem do testemunho dos irmãos que morreram nas arenas de Roma e nos jardins de Nero, porque não negaram a fé em Deus, porque não negaram a fé em Jesus, porque não negaram. Provérbios 14:12 deixa uma coisa muito clara diante de tudo isso que eu disse para vocês até agora. Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. Você hoje está aqui e muita coisa lhes tem sido oferecida, e muita coisa você pode experimentar, ou ser, ou fazer. Mas entenda uma coisa: aquilo que hoje te dá prazer pode ser a tua ruína, pode ser a tragédia da tua vida. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é um caminho de morte. Mas, queridos, diante de tudo isso, eu quero lhes dizer: não precisa ser assim. Nem convém que seja assim, e não precisa ser assim a nossa vida. Deus espera de nós muito mais, e o que é mais maravilhoso, Ele está pronto a nos ajudar. Ele está pertinho de nós. Ele está aqui para nos dar a força que nós precisamos para vencer tudo isso que eu relatei até agora. A começar, Romanos 8:26 diz: o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Você acha que não tem força para vencer o mundo e o que há no mundo? Ou o que está dentro de você? O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Peça a ação do Espírito de Deus sobre a sua vida, e Ele vai te ajudar a vencer as suas fraquezas, aquilo que tem te aprisionado aos padrões do mundo. Além disso, Deus nos deixou a sua palavra para aprendermos e praticarmos. Vamos ver o que diz Deuteronômio 30. Deuteronômio capítulo 30. Vou ler do versos 10 ao 19. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, a tua vida vai mudar, e vai mudar para melhor. Porque este mandamento que eu hoje te ordeno, não está longe de ti, não te é encoberto, não está no céu para você dizer: quem passará por nós ao céu e nula trará a ouvir, para que possamos cumpri-la. Também não está além do mar, para que você diga: quem passará por nós além do mar e trará a palavra de Deus para que nós possamos ouvi-la, para que nós possamos cumpri-la. Essa palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração, ao seu alcance.
neste livro, neste equipamento. Vê, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. E lá no verso 19, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus ensina o caminho da palavra e da vida. Deus ensina através da sua palavra. Deus ensina através da intercessão do Espírito Santo. E Deus fala com você quando alguém leva a palavra de Deus até você. E Ele está dizendo: escolha a vida para que viva você e a sua descendência. Irmãos e amigos, não nos deixemos vencer pelo mundo. Precisamos vencer o mundo com a nossa fé. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A fé, ela nos leva cativos à obediência ao Senhor, ao Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. Ouça o que Ele está falando, creia no que Ele está falando, aceite o que Ele está falando, persevere no que Ele está falando. Não pense que é um homem que está dizendo isso para você. Eu orei a Deus e pedi para que Deus nos desse essa palavra. Que Ele me dissesse: Senhor, o que é que eu vou falar hoje à noite? Então o que você está ouvindo aqui hoje é porque o Espírito Santo de Deus trouxe você para ouvir. Precisamos ler, precisamos ouvir, precisamos aprender, crer e obedecer o que as Escrituras nos ensinam. Não flerte com o pecado. Não flerte com o pecado. Fuja das tentações. Resista ao diabo. Fuja como José fugiu da esposa de Potifar. Resista ao diabo conforme a palavra diz. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não vamos deixar, irmãos, que a nossa falta de conhecimento nos envolva em um universo que vai nos levar à ruína e à destruição. Vejam só o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, 14 a 18. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Para vocês verem como nós precisamos entender que existe um lugar onde o cristão deve estar e um lugar onde ele não deve estar. Coisas que ele deve viver e aceitar, coisas que ele não deve viver e não deve aceitar. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, ou com os incrédulos, em outras versões. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz de Cristo e as trevas? Que harmonia ou que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E nós somos o templo de Deus vivente. Deus diz: eu estarei no meio deles, andarei entre eles. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Por isso, saiam do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisa imunda, e então eu vos receberei, diz o Senhor, e eu serei para vós um pai de amor, e vós sereis para mim filhos e filhas. E quem diz isso? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós precisamos entender e distinguir e saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. O Espírito de Deus nos ensina e nos mostra, nos dá força. Nós precisamos ter a postura que Deus espera de cada um de nós. Para concluir, nós estaremos lendo mais 3 textos, para que vocês percebam o que Deus espera de nós. Nós vimos aqui, nesse texto de Coríntios,
que precisamos estar atentos à nossa conduta e ao nosso comportamento, às opções que temos feito na nossa vida e que dizem se de fato estamos dando lugar ao Espírito Santo de Deus ou se estamos dando lugar ao mundo, à carne e ao diabo. Mas observem bem o que esses 3 últimos textos da palavra de Deus nos ensinam. Segundas Crônicas 7:14. Segundas Crônicas 7:14. 14 ao 16. São 3 textos, nós vamos encerrar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus, irmãos. Observe que para que essa presença de Deus entre nós seja constante, não apenas neste santuário, mas no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração, existem coisas que nós precisamos fazer primeiro. A saber, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a sua face e nos convertermos. Segundo texto, Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Vejam só o que esse texto também nos diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso seu coração. Último texto, Josué 3:5. Josué 3:5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, para concluir, todos estes textos gritam uma coisa para nós. Todos estes textos estão gritando para nós o seguinte: humilhe-se, ore, busque ao Senhor de todo o seu coração, se separe do mundo, santifique-se. Só assim eu e você veremos a face do Pai. E quando nós dizemos separar-se do mundo, não é deixar o mundo, não é deixar os seus relacionamentos ou deixar de tratar bem as pessoas. Não é isso. Nós precisamos amar as pessoas, tratar bem, respeitá-las, cuidar delas, estender a nossa mão para elas. Mas nós não podemos assumir e admitir os valores que o mundo ensina, os valores que o sistema nos impõe, as mentiras vindas das trevas e do mal. Eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso buscar ao Senhor de todo o meu coração, eu preciso me separar, eu preciso me santificar, porque eu quero ver a face de Deus. E se você quiser, faça o mesmo. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. E é uma escolha que tem que fazer diária, meus irmãos. Se queremos
Escolher o mundo ou a vontade do nosso Deus? Escolher o mundo é escolher as nossas vontades, né, Alexandre? Quando eu coloco minha vontade diante da vontade de Deus, eu estou escolhendo o mundo. Mas quando eu escolho a vontade de Deus para a minha vida, eu estou escolhendo a melhor parte. Amém? Que Deus continue abençoando a sua igreja. A gente vai estar orando. Oração em silêncio, a gente encerrando esse culto. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que Tu falaste aos nossos corações. Certamente, Senhor, não estamos aqui por acaso. Os que estão aqui foram escolhidos pelo Senhor. O que o Senhor permitiu estar aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor nos confronta, o Senhor nos dá um caminho de esperança. O Senhor nos dá condições de fazer a Tua vontade, através do Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, mas nos ajuda aqueles nossos irmãos que por algum motivo têm escolhido o mundo, têm escolhido as suas vontades e não a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Faz, Senhor, eles mudarem de caminho, para que eles percebam que o caminho que eles percorrem não é o melhor caminho, porque o melhor caminho é caminhar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É pelo nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos. Obrigado por esta noite. Nos encaminha para os nossos lares na Tua santa paz. Nos dá uma noite, Senhor, de renovo, de restauração, Senhor, para a Tua glória, pelo Teu santo nome e pelo nome de Jesus que te fazemos esta oração. Amém.